Saudações, eu sou o professor Charles Camilo e nessa videoaula de Geografia Geral nós vamos iniciar uma série de estudos a respeito da cartografia. Nessa primeira aula nós falaremos sobre os tipos de mapas. Desejo a todos uma boa aula e bons estudos. Primeiramente vamos à nossa introdução sobre o que é um mapa e quais são os elementos necessários para a sua elaboração. Bem, senhores, o mapa ele é a representação em superfície plana, como por exemplo uma folha de papel, e em escala reduzida de um espaço qualquer. Então, ou seja, o mapa é uma representação em uma folha de papel em escala reduzida de qualquer área do espaço geográfico. Só que, porém, quando nós vamos produzir um mapa, é necessário que nós temos que ter em mente várias informações, como a sua dimensão, o seu tamanho e os objetos que nós queremos destacar no nosso mapa e onde eles se localizam dentro do espaço geográfico. Então, para quem ainda não sabe analisar um mapa, quando nós analisamos um mapa, o mapa em si ele representa o espaço como se estivéssemos num avião, observando sempre de cima para baixo. Ok? Interpretação de mapas. Bem, senhores, para que nós possamos interpretar os mapas de maneira correta, é necessário que nós conheçamos as convenções cartográficas. O que são convenções cartográficas? As convenções cartográficas são símbolos ou desenhos que representam os elementos de um mapa. Lembrando que a palavra cartográfica provém do termo carta, que é outro nome designado para mapa, e em si as cartas elas são muito utilizadas na navegação e principalmente na aviação. E dentro desse processo, as convenções utilizadas nos mapas são facilmente identificadas pelas pessoas, ou seja, os símbolos utilizados em geral são os que mais se relacionam com os objetos representados, conforme nós iremos analisar nos slides a seguir, ok? Elementos de um mapa. Bem, senhores, continuando a discussão proposta no slide anterior sobre as convenções cartográficas, o primeiro elemento da convenção cartográfica que nós vamos falar é sobre a legenda. Então, para que serve a legenda em um mapa? A legenda ela explica o significado de cada símbolo representado em um mapa. Os símbolos ou convenções eles são importantes porque destacam elementos que merecem atenção especial naquele mais específico. Então, ou seja, a legenda é importante porque dentro do meu mapa, praticamente eu vou explicar o que significa cada símbolo representado e qual a sua importância. Outro elemento de significativa importância é a orientação. A orientação ela consiste geralmente em uma pequena seta que indica onde está o norte em relação à área mapeada, e além dessa seta, ela pode ser representada também por uma rosa dos ventos, que nós temos ali representada pelas direções cardeais, colaterais e subcolaterais. Então, conforme nós podemos observar aqui no esquema, nós temos uma rosa dos ventos, as direções cardeais, norte, sul, leste, oeste, as direções colaterais, nordeste, sudeste, noroeste, sudoeste, e as direções subcolaterais, norte, nordeste, norte, noroeste, sul, sudeste, sul, sudoeste, leste, nordeste, leste, sudeste, oeste, sudoeste e oeste, noroeste. Ok?
Outro elemento de significativa importância quando nós vamos elaborar um mapa trata-se da escala cartográfica. O que é uma escala cartográfica? A escala cartográfica é nada mais nada menos que uma relação matemática entre as distâncias existentes no mundo real e aquelas que traçamos nos mapas. Então, por meio da escala cartográfica, nós podemos indicar quantas vezes as dimensões reais do lugar foram reduzidas para serem representadas dentro de um mapa. No entanto, existem duas formas de representar a escala de um mapa. Nós temos a chamada escala gráfica e a escala numérica. Então, por exemplo, no primeiro exemplo do nosso quadro, nós temos a escala numérica. Então, nós temos a seguinte escala: 1 sobre 500.000 centímetros. Quando nós lemos essa escala, nós lemos em forma fracional. Ou seja, 1 centímetro no mapa equivale a 500.000 centímetros na realidade. Então, quando nós estudamos a escala numérica, para simplificar, significa que a área em tamanho real ela foi reduzida 500.000 vezes para ser reproduzida dentro de um mapa. E além da escala numérica, nós temos a escala gráfica, conforme nós podemos observar no nosso quadro, na coluna em laranja. Então, nessa escala, nós temos uma escala que vai de 0, 5 a 10 quilômetros. E quando nós vamos ler esta escala, nós lemos da seguinte maneira: 1 centímetro no mapa equivale a 5 quilômetros na realidade, ou 2 centímetros no mapa equivalem a 10 quilômetros na realidade. Então, ou seja, do ponto 0 ao ponto 5, nós temos 1 centímetro. E 1 centímetro do nosso mapa representa cerca de 5 quilômetros na realidade. E da mesma maneira, nós podemos trabalhar aqui do 5 ao 10 quilômetros, que seria 2 centímetros no mapa, representam ou equivalem, conforme está escrito aí, 10 quilômetros na realidade. Ok? Senhores, para concluir a nossa aula, nós vamos encerrar falando sobre a escala numérica. Bem, a escala numérica ela apresenta uma particularidade que confunde muito os estudantes quando estão abordando esse assunto de escalas. Então, por exemplo, nós podemos analisar que na escala numérica, conforme eu já havia dito para os senhores, o número 1 ele sempre vai aparecer, porque ele é invariável. E conforme eu disse para os senhores, como a escala numérica ela está em forma de fração, em forma fracional, então ocorre que esse 1 nós chamamos de numerador. E o número que aparece após os 2 pontos é o denominador. Então, conforme nós podemos ler esta escala numérica, 1 centímetro no mapa corresponde necessariamente a 500.000 centímetros na realidade. Ou seja, a realidade foi reduzida 500.000 vezes para caber dentro do mapa. E daí, no entanto, quando nós trabalhamos escala numérica, nós classificamos essas escalas em escala grande e escala pequena. Como que eu posso saber quando uma escala será grande, professor Charles? Muito simples. Uma escala grande, ela é grande porque o seu denominador, ele é um número pequeno. Então, como nós temos aqui no exemplo, 1 sobre 100. Esse 1 sobre 100 significa que 1 centímetro no mapa corresponde a 100 centímetros no tamanho real. Então, ou seja, a escala numérica considerada grande, ela sempre vai possuir um denominador
pequeno. E a escala considerada pequena é a escala que possui um denominador grande, como nós temos aqui no exemplo, 1 sobre 10 milhões. Então, ou seja, isso significa que 1 centímetro no mapa corresponde a 10 milhões de centímetros no tamanho real. Ok? Parece algo difícil, mas é muito simples. Nunca se esqueçam, escala grande possui denominador pequeno. Escala pequena é aquela que possui um denominador grande. Ok? Espero que vocês tenham gostado desta videoaula e até o próximo episódio.